Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Paz e graça. Sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus na nossa doutrina pentecostal, para outras religiões, outras igrejas, é um pouco diferenciada. A gente crê no que a gente chama de o arrebatamento da igreja. Então, a vinda de Jesus, ela é feita de duas formas distintas. A volta de Jesus, em que um processo da volta dele, na verdade, ele não vem ao planeta Terra, como é dito pelos anjos em suas ascensões aos céus, em que eles dizem aos apóstolos, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando indagam-se, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que vós o vedes subir, ele há de voltar. Então, um dia sim Jesus virá novamente, pessoalmente a esse planeta Terra, para oferecer um grande livramento, uma grande restauração a Israel e promover a partir de então o que se dará o nome de reino milenial, em que o falso profeta e o anticristo e as nações que se levantaram contra Israel serão condenadas, ficando em pé apenas as nações que se aliaram a Israel, adentrando com Israel por um período que chama-se de milênio. Satanás ficará preso por 1000 anos, é onde esse período de paz se estabelecerá, nessa volta de Jesus. A volta presencial aqui na terra. Mas há o que a igreja, nós pentecostais, cremos que é o arrebatamento, que é um processo que se dá antes desse evento, em que Cristo especificamente ele não volta aqui para o planeta Terra, mas segundo o relato lá de 1 Tessalonicenses, é a igreja que sai da terra para encontrar-se com Cristo nos ares, o que a gente chama desse período de arrebatamento. A igreja então ela é arrebatada, Cristo está esperando a igreja nos ares, e essa é a nossa fé no que diz respeito à volta de Cristo. Vamos falar dessa forma como é muito falado pelos pentecostais, nós pentecostais, uma vinda em duas fases. Eu não gosto dessa expressão, mas como aqui nesse momento não é para me expressar, não quero expressar totalmente, em outro momento eu farei mais a minha forma de falar. Mas o fato é que o Senhor virá para arrebatar a igreja. E essa questão do arrebatamento, por exemplo, faço parte do grupo que é pré-tribulacionista, ou seja, que não veremos a grande tribulação, nem o período da tribulação. Mas antes da tribulação seremos arrebatados. Existe o médio tribulacionista. O que é isso? É que crê que a igreja vai adentrar ao período da tribulação e quando chegar na metade do tempo que virá a grande tribulação, a igreja é arrebatada. E tem o pós-tribulacionista, que é aquele que crê que tudo se dará após a grande tribulação. Mas a gente faz parte de um grupo que crê no pré-tribulacionismo, que nós não veremos a tribulação em si, porque a tribulação, o período da tribulação não vai começar com um período de um grande alvoroço, de matança, de ódio, mas sim de uma falsa paz. E antes de se dar esse período, antes de se revelar, que chama-se do filho da iniquidade, do anticristo, a igreja será retirada da terra, porque a gente crê no trabalhar de Deus na vida de Israel, esse processo que se dará durante o período da tribulação e da grande tribulação. Mas a igreja não estará mais aqui. Essa é a nossa esperança como cristão pentecostal. Mas é claro que quando a gente fala assim sobre o arrebatamento, existem muitas mitologias sobre o arrebatamento. É igual muitas pessoas, né, porque aí no texto fala que os que estiverem vivos não precederão aqueles que estiverem mortos, porque
No soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão juntamente arrebatados com eles a encontrar-se com Cristo nos ares, e todos estarão com o corpo transformado naquele exato momento. O grande temor é como esse arrebatamento é uma questão repentina, é um medo. E se eu estiver tomando banho, se eu estiver, cara casado, tendo um relacionamento íntimo com a minha mulher naquele momento, ou a mulher com o esposo, então, essas mitologias, banho, ou necessidade fisiológica no banheiro, tal, coisas bobas, que muitas vezes causam uma grande turbulência em muito coração. É a mesma coisa alguém dizer, e se eu estiver discutindo com alguém quando Jesus voltar, eu fico, e tem gente que fala essas bobagens, e a pessoa não entende nem o que significa a sua fé. A fé é uma decisão que você toma para Deus. Você crê, você pega a sua vida e a coloca na direção de Deus, caminhando com Deus, porque o foco é a salvação eterna. E isso a gente faz confiando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não é confiando em nós simplesmente. E a confiança é que a nossa salvação é pela graça, que não é uma ação de momento, um ato impensado que simplesmente arranca essa graça da pessoa, a não ser que você abandone essa fé. Mas se você não é uma pessoa que abandonou a sua fé, é óbvio que você será um pecador como outro qualquer. Mas essa fé que você tem, ela te justifica e te coloca como pessoa apta para subir no arrebatamento. E não precisa essa paranoia pentecostal cristã que nós temos, de que o cara fica aquele temor sobre o arrebatamento, um temor no sentido do medo desnecessário, como se o arrebatamento fosse a nossa perdição. Negativo. O arrebatamento é a confirmação da nossa salvação. Eu creio no arrebatamento, sou pré-tribulacionista, não sei qual é a sua visão, mas eu dou credibilidade à forma dos textos, a forma que ela é colocada os textos. Creio que quando Cristo vier para Israel, a igreja vem junto com o Senhor para poder destruir toda a obra do anticristo, falso profeta, e prender Satanás por 1000 anos. Que aí se caracteriza aquela volta literal, no sentido em que ele vai estar no alto de Israel, no monte que ele prometeu voltar, que é a promessa que se concretizará da sua vinda literal aqui no planeta Terra, porque no arrebatamento ele não vem, ele nos espera. E o arrebatamento é um raptar, é a igreja que é arrancada daqui para encontrar-se com ele nos ares. Essa é a nossa fé. Deus te abençoe.